Angelcast, o podcast que caminha lado a lado com a informação. E a nossa próxima parada é o conhecimento. Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Angelcast, trazendo para vocês mais uma entrevista do nosso laboratório de entrevistas, que é praticamente a nossa despedida aqui da Unip, né, os alunos do último ano de jornalismo. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Márcio Bernardino, que deu aula pra gente de assessoria de imprensa e jornalismo especializado. E agora tá dando qual aula pra gente, professor? Agora eu estou no AVA. É um prazer estar aqui participando do programa contigo, Christopher. Vamos lá. Aliás, queria mandar um abraço para quem está ouvindo a gente também. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, em plena pandemia, o senhor já teve o desafio de dar aula de assessoria de imprensa para a gente. Como foi isso? Olha, como você mesmo disse, foi um grande desafio, né? Porque eu tinha acabado de começar a dar aula, eu fiz o meu mestrado terminei e concluí meu mestrado em 2019, recebi a proposta para começar a dar aula na Unip em 2020, eu dei praticamente, já tinha participado de cursos, palestras, mas rigorosamente a aula era a primeira vez. Então eu topei esse desafio, entrei na faculdade, tive 2 meses de aula presencial e veio a pandemia. E tudo mudou, né? Porque eu prefiro muito mais o presencial e de repente a gente foi para um online. É um sistema totalmente diferente, tive que arrumar um espaço dentro do meu apartamento onde eu pudesse ficar tranquilo para dar as aulas. É um desafio porque no online é muito mais complicado de você prender a atenção das pessoas, né? Porque cada um está na sua casa, então tá sujeito aos estímulos que tem ali, tem televisão, tem celular, tem a família, tem amigo, então realmente é desafiador você conseguir chegar nos alunos. Mas eu acho que foi uma adaptação não só para mim, mas como para todas as pessoas, independente do ramo da educação, né? Tudo mudou com a pandemia, essa questão do online tomou uma proporção enorme na vida de todo mundo e eu acho que todo mundo teve que se adequar, mesmo tropeçando, né? Você vai tentando subir no trem com ele andando, né? Então acho que todo mundo teve que se ajeitar para conseguir encontrar o ritmo certo. E lógico que depois de algum tempo a gente se acostuma com esse tipo de plataforma, você já entende qual vai ser a resposta dos alunos, já entende como é que se dá essa nova forma de interação e a coisa começa a fluir com mais naturalidade. Mas mesmo assim eu sou muito feliz que a gente voltou para o presencial, porque o online eu acho que ele foi uma ferramenta necessária durante o tempo da pandemia, mas não substitui de forma alguma o presencial. Professor, o que é a assessoria de imprensa? Bom, assessoria de imprensa, eu comecei minha carreira no jornalismo em assessoria de imprensa, né? A assessoria de imprensa é você fazer a ponte entre o teu assessorado e os meios de comunicação, e entre o teu assessorado, no caso se for uma empresa, e entre a comunicação interna dessa empresa, as pessoas que trabalham, os públicos que envolvem essa empresa, e você conseguir estabelecer um canal de comunicação com todos esses públicos, né, que estão em torno do teu assessorado. Então, você conseguir uma comunicação boa com a imprensa para conseguir espaço editorial nos meios de comunicação falando sobre o negócio do teu assessorado, você se comunicar com o público interno e com os públicos, uma loja, por exemplo, você tem o público consumidor. Você conseguir atingir esses públicos também, tanto interno quanto externo, com as informações sobre o trabalho que você desenvolve nessa empresa, informações que agreguem, né, que somem a marca e que façam com que a reputação do teu assessorado seja boa, né? Então é você realmente fazer essa mediação. E é um trabalho desafiador, mas é um trabalho muito prazeroso. E é um trabalho muito cuidadoso também, porque
envolve inúmeras variáveis que a gente tem. Comunicação não tem uma fórmula exata, né? Não é matemática, né? 1 mais 1 nem sempre são 2 na comunicação. Então a gente tem que sempre corrigir rota, tá pensando nos caminhos que a gente vai tomar a todo momento. Então, e acho que quando a gente está na assessoria de imprensa, que a gente lida com tantos públicos diferentes, a gente tem que ser mais cuidadoso ainda e mais criterioso na hora de tomar decisões. Professor, qual é a importância da assessoria de imprensa no jornalismo e principalmente no curso? Como isso é entregado para os alunos? Porque geralmente quando a gente foi ter a aula, todo mundo ficou, nossa, a gente vai ter que defender as empresas. Chegou a aula que vai ser pesada. E a gente teve bastante memórias lembradas por você, como por exemplo as tragédias ambientais que teve da Vale e entre outros casos que aconteceram aqui na Baixada Santista. Qual a importância principal da assessoria de imprensa no ofício do jornalismo? Olha, eu acho que dentro do jornalismo a gente está tendo um movimento, a gente está tendo uma mudança muito grande. Então você tinha antigamente as grandes redações com muitos profissionais trabalhando e por questões financeiras, por questões da concorrência de outras formas de comunicação, que nem a internet, né, redes sociais, esse perfil dessas redações ele vem mudando muito ao longo dos anos. Então essas redações elas têm encolhido, né? Isso é um fator que já vem de algum tempo para cá. E isso redação de rádio, de impresso principalmente, as TVs também, as redações têm encolhido. E por um bom tempo, né, as assessorias de imprensa elas abriram um campo importante para os jornalistas, né, de colocação profissional, espaço para o pessoal poder trabalhar dentro da profissão. Então elas, durante muito tempo, elas cumpriram uma função importante dentro do jornalismo, né, do ponto de vista do emprego. Agora, do ponto de vista da informação, esse fator do encolhimento das redações, ele também traz uma outra dificuldade, porque o jornalista que está nos meios de comunicação tradicionais, ele, por mais bem relacionado, por mais atento que ele seja, ele não consegue ter acesso a todas as informações que estão acontecendo dentro daquela área que ele cobre. Então, assim, por mais que ele seja dedicado, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não consegue buscar esse tipo de informação. A assessoria de imprensa, nesse ponto, ela cumpre um papel importante, porque o assessor de imprensa, o que ele faz? Ele identifica pautas que sejam interessantes junto ao assessorado dele e oferece essas pautas para a imprensa, para o jornalista. Lógico que isso não que o jornalista ele única e exclusivamente utilize esse tipo de informação, mas é uma fonte de informação importante também, que muitas vezes é aproveitada para elaborar pautas e ocupar os espaços dos meios de comunicação. Então, além dos meios de comunicação cuidarem dos próprios temas que eles resolvem explorar, eles ainda têm esse auxílio, né, das assessorias de imprensa. Ou mesmo quando você precisa de uma resposta oficial sobre algum problema, você precisa de algum canal de comunicação com uma pessoa que é essencial para uma matéria, a assessoria de imprensa também pode facilitar esse trâmite, pode prestar esclarecimentos. Muitas vezes o pessoal pensa, olha, a assessoria de imprensa é defender a empresa, é chutar a canela do jornalista, é ferrar com o cara que está querendo trabalhar e fazer a notícia. E nem sempre é assim. Eu acho que você tem, assim como tudo na vida, né? Você tem profissionais e profissionais. Profissionais bons, profissionais ruins. Então, se você vai fazer um trabalho bom de assessoria de imprensa, você vai prestar os esclarecimentos necessários, né? E vai tentar dar transparência e fluidez àquelas questões. Não é porque você é assessor de imprensa que você vai ficar cego pro resto das coisas, mas sempre, claro, ouvindo o ponto de vista do teu assessorado, né? Privilegiando o ponto de vista do teu assessorado, mas dá para você prestar os esclarecimentos para a imprensa seguindo uma ética.
Professor, uma pergunta. Uma das pessoas que eu estou entrevistando no TCC, né, ela tinha sido recusada uma vez no cargo de assessoria de imprensa em Bertioga por ela ser questionadora demais. Acho que assessor de imprensa, mesmo sendo jornalista, ele tem a obrigação de ser questionador, né, mesmo com o seu assessorado, né, para saber de tudo e também conseguir entregar um melhor serviço, não é? Eu acho que assim, o bom assessor de imprensa, ele precisa conhecer muito bem o assessorado. E quando você faz um trabalho de assessoria, você não vai procurar só as qualidades do teu assessorado. Você precisa saber também quais são as dificuldades, quais são os pontos vulneráveis dele, até para que você esteja preparado para uma potencial crise que surja, para saber como é que você vai se comportar diante de uma situação chave, né? Então, eu acho que de vez em quando esse papel de questionador do assessor de imprensa, lógico, não inquisidor, questionador, eu acho que é importante porque você pode fazer até com que a própria empresa, o teu próprio assessorado, antes que chegue a crise, já tente resolver aquela situação. Se você enxergar esse problema antes, e identificar isso como uma crise de imagem, se você identificar isso como alguma coisa que pode manchar, né, o nome do teu assessorado, a imagem do teu assessorado, a marca do teu assessorado, você pode tentar resolver isso antes que aconteça. Então, eu acho que questionar e sugerir, né, é uma forma interessante de estabelecer uma política de comunicação, mas não fazer uma inquisição, colocar a faca no pescoço. Então, assim, acho que vai muito da forma com que você trata com a pessoa, com o assessorado. Eu acho que você precisa ter um canal de diálogo franco, mas respeitoso. Acho que é um limite tênue que existe aí, mas eu acho que tem que ser respeitado. Agora, mudando o tema, você falou sobre jornal impresso. Você trabalhou quantos anos com jornal impresso, professor? Rapaz, eu me formei, eu me graduei em jornalismo, daí logo em seguida eu fiz publicidade e enquanto eu fazia publicidade fui chamado para trabalhar na assessoria de imprensa da Prefeitura de Praia Grande e fiquei lá por quase 4 anos. Fiquei até o final do mandato do prefeito, quando era o Yamauchi na época. No último mês do mandato eu fiz teste para entrar no Expresso Popular, o jornal que estava começando, do Grupo A Tribuna. Era uma novidade, estava um auê em torno do jornal. Eu fui fazer o teste, fui aprovado, entrei no Expresso, depois passei a fazer matérias para o Expresso e para a Tribuna. No Expresso fazia muita área de cultura, na Tribuna fiz várias matérias, não só na área de cultura. E fiquei quase 13 anos na Tribuna, no jornal impresso, trabalhando lá. E até o Márcio Calves, nosso digníssimo Márcio Calves, na época ele era o editor-chefe dos 2 jornais, né? Eu trabalhei muito tempo com ele lá e sempre me dei bem com o Márcio e acho que ele é um profissional muito gabaritado, é um cara que tem muita experiência e que conduzia os jornais assim com muita firmeza. Mas foi uma grande experiência. Acho que o trabalho no jornal diário, eu tenho recordações de trabalhar muito, de virar 14 horas, 15 horas, 20 horas trabalhando, mas eu acho que é uma escola tremenda, porque você viver no jornal diário, você passa por todos os tipos de situação, com entrevistado, dentro do jornal, elaborando as matérias, trabalhando todo o contexto que envolve fechamento, editoração. Então é uma baita escola dentro do jornalismo. Então você realmente foram 13 anos, não foi pouco tempo, né? Mas foram 13 anos de muito aprendizado, né? E o que eu posso dizer assim, por mais que a gente estude, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente busque o conhecimento, a prática, a vivência do jornalismo no dia a dia, ela é essencial, fundamental. E eu sou um apaixonado pelo jornalismo, então, vai falar de jornalismo, eu sou completamente parcial. Aliás, eu acho que uma das principais qualidades do assessor de imprensa é respeitar o trabalho do jornalista.
Porque você respeitar o trabalho do jornalista é fundamental para que o teu trabalho também seja respeitado. E quando há essa relação de respeito mútuo, que a gente consegue estabelecer as pontes. Professor, você sempre sonhou em ser jornalista desde pequeno? Como é que você parou nessa profissão? Eu me lembro que eu fui fazer uma excursão com a escola e a gente foi conhecer a redação do Estadão lá em São Paulo. E eu era, pivetão, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. E, assim, minha mãe era professora de matemática. E era louca porque eu seguisse biológicas, que eu fosse bem em matemática, mas eu assim, acho que como todo mundo na comunicação, matemática sempre foi uma coisa meio complicada para mim. E fui fazer essa visita lá na redação do Estadão e eu fiquei encantado com aquilo que eu vi, sabe? Uma redação gigante, um monte de gente trabalhando, me encantou aquilo lá. E eu já gostava muito de escrever também naquela ocasião. E quando eu fui fazer o vestibular, né, eu disse, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer biológicas ou vou partir para humanas? E eu estava num momento chave também, minha mãe tinha falecido há pouco tempo, a minha vida estava tomando um outro rumo. Eu disse, bom, vou fazer o que eu gosto. Quero fazer jornalismo. E fui fazer jornalismo. Fiz jornalismo na Católica, aqui em Santos. E gostei muito, né? Porque eu acho que assim, é uma questão de afinidades também, né? Quando eu tive contato com as outras pessoas que estavam estudando ali, os meus outros colegas, que viriam a ser colegas de profissão, tenho muitos aí na área ainda, né? da minha turma, eu disse, que bacana, a gente se entende, a gente fala, todo mundo fala a mesma língua aqui, né? Então eu me senti em casa, desde o começo, assim, disse, é aqui que eu tô, né? Aqui é meu lugar, achei meu canto. E fui gostando muito do que eu vinha aprendendo, né? E sabendo das dificuldades também para entrar no mercado de trabalho, os professores sempre muito transparentes com relação a tudo isso, as dificuldades que a gente iria enfrentar. E eu sempre pensei comigo, bom, se é tão difícil assim, a gente tem que começar a construir nossa carreira dentro da própria faculdade. Então, vamos dizer assim, dentro da minha turma, não era um CDF, mas era um cara estudioso. Então, eu sempre tentava aprender e tirar o máximo de proveito que eu pudesse ali dentro da faculdade, porque eu sabia que a concorrência começava ali. Se eu tivesse um pouco melhor do que a média, eu já teria mais chance de ser contratado. E vou te falar que eu sempre dei muita sorte e sempre tive muito reconhecimento ao longo da minha trajetória, né? Porque eu sempre tive trabalhando em algum lugar. Sempre tive envolvido com jornalismo e sempre dentro do jornalismo, nunca saí para outras áreas, sempre tive dentro da comunicação. Então, você vê que começou lá na visita do Estadão e como a coisa caminhou até agora, né? Professor, você chegou em algumas aulas até comentar que você já chegou a cobrir incêndio em dia de plantão. A sua folga, você não conseguiu completar ela. Você chegou a comentar, se não me engano, do Papai Noel que ficou preso. E são histórias que a gente, ao menos, ficou muito marcante pra mim. E você deu uma aula muito boa pra gente no início do ano passado, que foi jornalismo especializado. A sua especialização, que ao menos é que a gente vê, né, que você mais gosta é o jornal impresso. Como foi pra você passar jornal especializado pra gente? Já assim, em volta de pandemia e tudo. Como é que foi? Olha, jornalismo especializado hoje eu acho que é uma realidade, né? Eu acho que começou lá atrás, quando a internet não era tão forte, mas os canais de TV a cabo já foram uma primeira especialização. As revistas foram também uma primeira especialização, né? Revistas que cobriam temas específicos, né? Você tinha revista sobre casa, revista sobre esporte, mas eu acho que esse funil ele vai sempre estreitando mais. Então, hoje em dia, quando a gente fala jornalismo especializado, você tem jornalista especializado em surf,
Você tem jornalista especializado em time de futebol. Você tem uma coisa focada em um time só, né? Não é no futebol, em um time, né? Então você tem vários estreitamentos dessa especialização. E eu acho que é uma coisa que vem sendo trazida justamente pela internet, né? Porque a possibilidade de cada um é procurar o conteúdo que mais lhe agrada, que mais lhe interessa. Embora eu acho que, mesmo a gente segmentando tanto no nosso dia a dia, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo e que o mundo é muito maior do que só aquilo que a gente gosta, né? Então, eu acho que a especialização, ela traz essa vantagem de você poder se aprofundar nos temas que você gosta. Mas eu acho também que a gente não pode nunca perder de vista, né, que o mundo é muito maior do que o nosso próprio umbigo. Então a gente sempre tem que estar de olho em tudo que acontece por aí, principalmente jornalista, né? Precisa saber tudo que acontece ao redor dele, ou tentar se informar ao máximo para estar por dentro do que está acontecendo, né? Para não estar alienado, não estar fora de órbita. Mas o jornalista especializado, na verdade, se você vai trabalhar em assessoria de imprensa, e as coisas se entrelaçam, né? Se você vai trabalhar em assessoria de imprensa, dependendo do teu assessorado, você está fazendo jornalismo especializado em assessoria de imprensa, está cobrindo um tema específico, né? Se você vai trabalhar num canal de comunicação, que nem eu te falei, especializado em surf, que é o esporte que eu adoro, você vai falar sobre surf, né? Então, assim, quanto mais especializa, mais veículos aparecem. Por outro lado, é interessante também, porque mais vagas para jornalistas, né, podem surgir. Então, o mercado da comunicação, nesse ponto, ele é muito dinâmico. Você pega desde dos produtores de conteúdo, que nem sempre são jornalistas, mas se fossem jornalistas seria muito melhor, porque parte do princípio que estariam mais preparados para produzir um conteúdo mais ético, mais profissional, então eu acho que mais seguro, principalmente, né, com informações apuradas, que eu acho que é o que falta muito hoje em dia, né, principalmente na internet, fontes confiáveis, um profissional que cheque os fatos antes de publicar. Então acho que o jornalismo especializado, ele pode, de certa forma, preencher essas lacunas aí que hoje a gente tem dentro da nossa sociedade, né? Acho que se mais jornalistas produzissem esse tipo de conteúdo, a chance de fake news e de outros desvios aí que acontecem no dia a dia, acho que a chance disso aí tomar notoriedade seria menor. E eu acho que é interessante a gente falar sobre esse tipo de produção hoje em dia, principalmente na faculdade, né? Porque a assessoria de imprensa, quando eu fiz faculdade lá atrás, eu tive aula de assessoria de imprensa. Jornalismo especializado era uma coisa que começava assim, a vislumbrar esse tipo de especialização. Posso até dizer que o Expresso Popular, que foi o jornal que eu trabalhei, o Jornal Popular, ele de certa forma, ele era uma certa especialização, né? Porque você tinha a Tribuna, que era o standard, o jornal tradicional, e você tinha um jornal popular para as classes C, D e E. Então já é uma certa especialização, porque você falava a mesma língua, um texto mais simples, pautas mais focadas nesse público. Você tinha já uma visão diferenciada para o público-alvo que você queria chegar. Então isso já era um princípio de especialização. E isso aí foi sendo apurado cada vez mais com a internet. Então hoje você tem níveis de especialização enormes. Você junta conteúdo, linguagem, imagem, tudo para atingir um público específico. E eu acho que faz parte do nosso dia a dia. E eu acho que a tendência é que especialize cada vez mais. Onde a gente vai parar, não sei te dizer. Professor, qual sugestão você dá para quem ainda está perdido e tem jornalismo como desejo ali, mas ainda falta um pouquinho só de mais esperança para entrar ali no curso? Qual a sua sugestão? Olha, uma coisa que eu te digo é que
que nem você falou, né? O jornalista, ele conversa com as pessoas, ele busca as informações, ele corre atrás da notícia, ele corre atrás da notícia verdadeira. Ele corre atrás de pessoas que sejam gabaritadas para falar aquilo, mas eu digo que assim, a grande experiência, acho que o que o jornalismo traz de principal para as pessoas, principalmente para o jornalista, é que você vive experiências das mais diversas, você convive com pessoas das mais diversas. Enquanto as pessoas de vez em quando leem no jornal, veem na televisão, veem pela internet, você está ali presenciando aquelas cenas, você está sentindo o cheiro, você está sentindo o calor, você está presenciando uma série de emoções, sentidos, você está vendo aquilo na tua frente, lógico, com o objetivo depois de transmitir isso, mas muda você como pessoa. Você passa a ser uma pessoa mais atenta a determinadas coisas que acontecem na sociedade. E mais atenta e mais preocupada também com os rumos que a gente está tomando, né? E eu acho que o grande desafio do jornalista é que, e acho que o que dá esse sabor para as pessoas procurarem o jornalismo, é que é uma profissão que não tem muita rotina. Então todo dia você está... os fatos, as coisas que acontecem, elas não respeitam uma ordem lógica, elas simplesmente acontecem, e você tem que estar pronto para cobrir os mais variados temas, né? Um dia você pode chegar até um terremoto, você vai lá, no dia seguinte você está fazendo matéria com o cara que vende pipoca na esquina, dali a pouco tu está fazendo matéria de buraco na rua, daqui a pouco cai um avião, daqui a pouco pega fogo num tanque de combustível, né? Então, assim, a rotina, ela realmente muda muito, né? E eu mesmo, como trabalhei em cultura, a rotina era maluca, porque eu entrevistava de vez em quando pessoas que eram artistas locais e dali a pouco eu entrevistava um cara que era famoso no Brasil inteiro. Então, e no fim de semana eu estava cobrindo polícia. Então, assim, você tem que trocar o chip a todo momento. Mas é uma variedade de experiências que são muito legais, assim, colaboram muito para o teu crescimento humano, como pessoa. Muito obrigado pela sua presença, tá, professor? Bacana, eu que agradeço, é sempre um prazer participar aí das atividades da Unip e estar contigo aqui conversando. E mandar um grande abraço aí para todo mundo, para os outros professores, né? A gente sempre aprende um com os outros, é sempre muito legal essa experiência, inclusive com os alunos, a gente aprende muito com os alunos. Pessoal, encerrando mais um episódio aqui do nosso RangelCast, que teve a minha produção e apresentação, supervisão de áudio de Marco e também a orientação de Wanda Schumann, professora de radiojornalismo da Unip, e supervisão da professora e coordenadora do curso de jornalismo Andressa Luiz Irão, da Unip Rangel Santos. Agradeço sua companhia, audiência e preferência, e que você fique na paz, e até mais. Tchau, tchau, pessoal!